E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então prosseguir com nossos estudos, iniciando agora o nosso capítulo número 10, África, População. Abram um livro de vocês na página 82 e vamos para a nossa aula. Iniciemos então essa aula falando dos aspectos demográficos do continente africano. Já sabemos que esse continente é muito diverso, ou seja, apresenta uma diversidade muito grande de etnias e de culturas. Ainda assim, se pegarmos os aspectos demográficos, a gente vai encontrar algumas questões comuns, como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de diversos países africanos. Nos aspectos observados aqui no nosso capítulo, a gente encontra alta taxa de natalidade, assim como também de mortalidade, além de uma baixa expectativa de vida. Isso se dá devido à frágil economia de diversos desses países, que resulta em falta de recursos para áreas importantes como educação, saúde e saneamento. Vejamos os tópicos aí da página 84, um pouco sobre essas questões. No primeiro tópico, a gente vê aí que a falta de acesso a serviços de saúde e mecanismos de planejamento familiar contribuem para os elevados índices de natalidade em muitos países africanos. Na foto a gente vai ter crianças em Gardaia, na Argélia. Já embaixo a gente percebe que o elevado número de jovens em vários países da África requer maiores investimentos em educação para a construção de escolas, a formação e também a contratação de professores, entre outras medidas. Isso, no entanto, nem sempre ocorre, gerando uma educação deficiente de crianças e jovens. Na foto a gente vê crianças que assistem às aulas de maneira improvisada na Zâmbia. Em contrapartida, alguns países, como a África do Sul, têm intensificado investimentos na área educacional. Lá, quase todas as crianças em idade escolar estão matriculadas até o 9º ano, e, nos últimos 30 anos, a média de tempo que cada estudante permaneceu na escola aumentou em 50%. No entanto, o país ainda precisa melhorar sua qualidade de ensino. Ou seja, a gente percebe que a maioria dos países africanos tem uma população predominantemente jovem, e isso é típico dos países subdesenvolvidos, como a gente já viu nos estudos sobre pirâmides etárias. Alguns desses países se sobressaem, como é o caso da África do Sul, que acabamos de falar, que tem um crescimento econômico e social que promove melhores condições de vida. Isso significa que a gente tem um aumento do número de idosos nesses países, assim como também uma redução da mortalidade infantil. São países que passam pela chamada transição demográfica, onde as taxas de natalidade se mantêm, entretanto as taxas de mortalidade elas se reduzem, o que significa que o aumento populacional cresce, já que temos pessoas nascendo, ainda na mesma proporção, e enquanto que temos menos pessoas morrendo. A África, então, tem o maior crescimento populacional do mundo, com uma população total de 1,2 bilhão de habitantes, representando 14% da população mundial. E estima-se que até 2050 esse número pode duplicar. E quais são os principais problemas enfrentados pela população africana? Bem, se a gente falar em problema, a gente vai pegar principalmente a África subsaariana. Por quê? Porque na África subsaariana, aquela que fica abaixo do deserto do Saara, a gente encontra os menores índices de desenvolvimento humano do continente. Ou seja, a gente vai ter elevados índices de analfabetismo, falta de habitações adequadas, assim também como a falta de tratamento de esgoto e acesso à água tratada, além de problemas como epidemias e fome. Isso se traduz em uma alta porcentagem de pessoas abaixo do nível da pobreza. Falando em pobreza, esse será o primeiro problema que a gente irá falar sobre, pois é um desafio enfrentado por diversos governos africanos. E esse desafio, esse problema está diretamente relacionado a condições precárias e problemas de infraestrutura. Ou seja, a gente tem falta de políticas públicas, juntamente com a carência de investimentos por parte dos governos, que se soma a também uma inércia da comunidade mundial sobre, ou seja, se soma a uma falta de ajuda, de apoio e de incentivo por parte de outros países do mundo, principalmente dos países desenvolvidos, para a resolução desses problemas enfrentados
por países africanos que estão passando por isso, muito também pelo processo de colonização que ocorreu naquele continente, empreendido por países e potências europeias. Se a gente pegar, por exemplo, Madagascar e Burundi, encontraremos mais de 60% da população desses países vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, com uma renda inferior a US$ 1,90 por dia. Então, gente, por hoje é só. Na próxima aula continuaremos a falar sobre esses problemas enfrentados pelos países africanos. Então, para casa, vocês irão fazer as atividades do livro didático, da página 83, 88 e 96 até a questão 3. E do livro suplementar, vocês irão responder as questões de 1 a 6. Belezinha? Bons estudos, se cuidem, até a próxima e falou!